Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Jovem de 18 anos morre ao cair de van durante assalto na MA 201 em São José de Ribamar. Homem suspeito de atropelar motociclista presta depoimento à polícia na capital. Assaltantes vestidos de garis roubam cerca de R$50 mil em lotérica no Renascença. Moradores da região dos Cocais reclamam de dificuldades para garantir atendimento no INSS. E ainda, Sampaio Corrêa segue em preparação para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Seja bem-vindo, o Jornal da Difusora já está no ar. A polícia identificou o homem que atropelou o motociclista e fugiu sem prestar socorro na semana passada no bairro de São Cristóvão, aqui em São Luís. O suspeito já prestou depoimento e agora deve responder por lesão corporal e omissão de socorro. Guilherme Jaque Nunes Coelho continua internado. A irmã dele conversou por telefone com a produção da TV Difusora e falou sobre o estado de saúde dele. Ele segue internado, ele saiu da UTI, está na semi-intensiva e aguardando essa cirurgia, nova cirurgia. Foi o politraumatismo que ele teve, né? E o rosto, que teve a hemorragia no nariz, já foi controlada, que são os ferimentos. E está agora aguardando, está estável, né? O homem que aparece no vídeo retirando o Guilherme de cima do carro e fugindo sem prestar socorro foi ouvido na Delegacia de Acidentes de Trânsito e tentou justificar o ato. A versão dele é de que ele entrou em desespero quando se deu conta que se tratava de um acidente de trânsito e que havia uma vítima no teto do carro, né? Segundo ele, quando sentiu o impacto, ele achou que fosse assalto ou alguém armando, entre aspas, armando para lhe assaltar. Quando ele andou alguns metros, ele ouviu a vítima pedir socorro e aí ele se desesperou. Segundo ele entrou em desespero e com medo de represália, ele fez aquilo. Além do Benício, a delegada já ouviu o pai da vítima e até a próxima semana, o motociclista que socorreu a vítima também deve prestar depoimento. O indiciado, ele vai responder, ele foi indiciado pelo artigo 303, parágrafo 1º, que é lesão grave, né, e com a agravante ainda da omissão de socorro, mas nada impede que o Ministério Público tenha outro entendimento. O caso aconteceu por volta das 11 horas da noite do último dia 4 no São Cristóvão. A família da vítima contesta o depoimento de Benício. Não é verdade, tem testemunha de quem viu o acidente, né? As pessoas viram, meu irmão estava parado, né? No cruzamento lá, tem a placa pare, ele parou e ele veio da rua de frente e bateu nele e saiu levando. Saiu levando, arrastando ele na rua 400 metros e na rua lá embaixo, na que ele foi encontrado, que ele jogou ele lá no chão. E uma jovem de 18 anos morreu ao cair de uma van durante um assalto na MA 201. A vítima estava voltando para casa quando criminosos invadiram o veículo. No velório da jovem de apenas 18 anos, familiares e amigos compartilham da mesma dor e tristeza. Muito abalada, a mãe de Micaele revelou que tem certeza de que a filha não se jogou, mas sim foi empurrada para fora da van. Saber que ela foi morta porque ela foi assassinada, porque ela não pulou de van. Ela já era acostumada a ser assalto, porque tem tanta violência nessa cidade, que ela já era acostumada a ser assaltada, ela não ia pular da van. E eles que jogaram ela porque ela jogou o celular pela janela. E ficaram com raiva e jogaram minha filha, que ela caiu de costa. Micaele Rodrigues já estava bem próximo de descer quando a van em que estava foi abordada por criminosos. As autoridades policiais ainda estão apurando se ela se jogou ou se foi empurrada para fora do veículo. O fato é que Micaele caiu, bateu a cabeça no asfalto e sofreu um traumatismo craniano, o que resultou na morte dela. Ela era querida por todo mundo amava ela, só não mais do que o pai e a mãe. O caso da jovem Micaele chama a atenção para um grave problema. Segundo o Sindicato do Transporte Alternativo do Maranhão, praticamente todos os dias motoristas de vans se tornam alvos de assaltos. Um crime que tem sido cada vez mais recorrente em toda a região metropolitana de São Luís. Todo dia nós temos assalto nas vans.
tanto aqui na região da Metropolitana, como na BR-135, de Barcabeira, de Santa Rita, Barcabeira e Peri de Baixo, é o local mais adequado para que os assaltantes fiquem abordando as nossas vans durante o dia e até 10 horas da noite. O corpo de Micaele Rodrigues deverá ser sepultado na manhã desta sexta-feira no cemitério Pax União. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. O capitão da PM do Piauí, suspeito de matar um mecânico na saída de Timon, prestou depoimento hoje pela manhã no Departamento de Homicídios do município. À polícia, ele confirmou que usou a arma em legítima defesa e deve responder pelo crime na justiça comum. O assassinato aconteceu após uma briga de trânsito do suspeito com a vítima. O policial alegou ter sido ameaçado de morte pelo mecânico e reagiu com o disparo. Na cidade de Caxias, 2 jovens foram presos hoje de madrugada envolvidos por crime de receptação. A PRF abordou os suspeitos com 2 motos roubadas. Eles levavam os veículos para outros municípios para trocar por drogas. Essa motocicleta foi roubada no início desta semana em Teresina. Já essa outra foi roubada na terça-feira na zona rural do município. A Polícia Militar de Bacabal encontrou na tarde de quarta-feira uma carcaça de moto que estava abandonada em uma rua do município. Segundo a polícia, ninguém foi identificado e também não há informações se a carcaça foi roubada ou furtada. E daqui a pouco, assaltantes vestidos de garis roubam cerca de R$50 mil em lotérica na capital. E agora você acompanha imagens da ponte Dom Afonso Felipe Gregori, em Imperatriz. A maior parte dos crimes praticados contra crianças e adolescentes é cometida por pessoas próximas às vítimas. Somente nos 6 primeiros meses deste ano foram registrados mais de 200 casos de abuso aqui em São Luís. São 222 ocorrências registradas na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de janeiro a junho de 2019, somente na capital São Luís. E segundo a delegada titular da DPCA, esse número poderia ser bem maior. Esses números, infelizmente, ainda não correspondem à realidade, porque como são casos que acontecem 90% dentro da família, né, então são de difícil investigação, de difícil denúncia, porque a partir do momento que você vem à delegacia, é uma família que se desestrutura. Mas também você não pode deixar que uma criança ou um adolescente tenha o seu desenvolvimento em um ambiente agressivo e explorador como esse. Entre as áreas com maior registro de casos em São Luís estão os bairros da Cidade Olímpica e Cidade Operária e a zona rural da capital maranhense. O maior número de casos de estupro, por exemplo, foi na Vila Maranhão, 7 ocorrências ao todo. As vítimas têm entre 7 e 13 anos de idade. Os casos recentes agora estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar da Zona Rural e foram dados todos os procedimentos que devem ser dados. E para o centro de perícia, as crianças passaram pelo exame de constituição carnal, atendimento psicológico e para a instauração do inquérito policial. Só nesta semana, outros 3 casos também foram registrados no interior do estado. Em Olho d'Água das Cunhãs, um homem de 41 anos foi preso por ter estuprado a enteada de 13 anos. Em Rosário, foi preso um idoso de 62 anos que estuprou a própria neta, uma criança de 11 anos. Em Bacabal, uma mulher foi presa porque explorava sexualmente a própria sobrinha, uma menina de 12 anos de idade. 90% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes acontecem no seio familiar. Trabalhar a educação, informação dentro da própria família e até em outros locais, como na escola, por exemplo, ajudariam a prevenir essas ocorrências criminosas. A gente faz o trabalho preventivo, batendo na tecla de que a educação e a informação são os meios mais eficazes de prevenção. E isso deve acontecer dentro de casa, né, através dos pais, controlando e tendo de perto o que seu filho acessa,
celulares, redes sociais, computadores, videogames e também na escola, né, através dos professores. Isso precisa ser levado para a escola. A educação sexual faz parte da nossa vida hoje. E enquanto a gente fechar os olhos para esse tipo de prevenção, esses crimes, infelizmente, tendem a acontecer com maior frequência. E uma casa lotérica do bairro do Renascença, aqui na capital, foi assaltada hoje pela manhã por cerca de 6 homens armados. E olha só, os suspeitos estariam vestidos com uniformes de garis. O bando invadiu o estabelecimento e rendeu funcionários. Em seguida, cerca de R$50 mil teriam sido levados pelos criminosos que fugiram em um veículo de cor cinza. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado. E moradores da região de Caxias continuam tendo dificuldades para garantir atendimento no Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Os serviços na cidade foram interrompidos após o prédio em que funcionava a agência ter sido interditado. A dona Maria do Socorro chegou cedo com a mãe, uma idosa de 98 anos de idade, para que esta recebesse atendimento na agência do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social do município de Aldeias Altas. Mas para quem veio do povoado Piquezeiro, zona rural de Caxias, e percorreu uma distância de cerca de 80 quilômetros, tudo seria bem mais fácil se o atendimento fosse feito na sua própria cidade. Desde que a agência do INSS em Caxias foi interditada, o atendimento aos beneficiários e demais usuários estão sendo realizados aqui nesta agência do município de Aldeias Altas e na agência de Timon. Mas por conta da distância e dos gastos com locomoção, a população se sente insatisfeita e aguarda que o problema seja logo resolvido. Só de lá para cá que a gente gasta a passagem, dia de passagem muito caro. E aí a situação não é boa, né? Se de Caxias para Aldeias Altas a distância de cerca de 38 quilômetros, de Caxias para Timon equivale a pouco mais de 68 quilômetros, praticamente o dobro. A interdição do prédio do INSS em Caxias aconteceu durante uma vistoria de rotina. Entre os principais problemas apresentados, a falta de sistema de proteção contra incêndio por meio de extintores de fácil acesso, saída de emergência e de fumaça, canalização de água e estrutura física comprometidas. A determinação dos órgãos de segurança é que a interdição dure até que todos os problemas sejam resolvidos. Já se passou mais de um mês e até agora os serviços em Caxias continuam paralisados. Seu Luzimar, de 67 anos de idade, está há 2 dias tentando resolver um problema pelo INSS de Caxias. Se revolta com a situação. Para ele, uma falta de respeito com o contribuinte. Viemos ontem, não resolveu, fomos para o contador para fazer isso lá em Caxias, porque na Lan House não fez. Aí voltamos hoje para resolver, estamos aqui desde 7 horas da manhã esperando. A reportagem da TV Sinal Verde tentou falar com a gerente do INSS de Caxias, Elaine Pontes, mas não teve retorno. Confira agora a previsão do tempo para amanhã. Aqui na capital, a previsão para esta sexta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, mas com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima pode chegar a 24 graus. Na cidade de Bacabal, amanhã também poderá ter pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 33 graus e a mínima de 22. Já no sul do estado, em Carolina, a cidade como ponto de apoio para a visita ao Parque Nacional da Chapada das Mesas, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. A máxima pode chegar a 34 graus. E daqui a pouco o Sampaio Corrêa segue em preparação para o jogo de domingo no Castelão. E ainda a Orquestra Maranhense de Reggae agita a Praça do Reggae aqui na capital. As obras de reforma do terminal rodoviário de São Luís devem ser iniciadas em no máximo 30 dias. A decisão saiu após uma reunião que teve participação de representantes da Defensoria Pública do Estado. O caso está sendo acompanhado pela Defensoria Pública do Estado.
Após uma reunião com órgãos do governo e com a empresa responsável, ficou definido que a reforma da rodoviária de São Luís deve começar em no máximo 30 dias e os trabalhos devem ser concluídos em 5 meses. Comerciantes que trabalham no local reclamam que os problemas na estrutura do terminal têm provocado prejuízos nas vendas. São vários os serviços oferecidos. Fazer o que tem que ser feito, né? Para que melhore o movimento da gente, porque afinal de contas aqui é nosso trabalho, né? É a nossa sobrevivência, daqui que nós tiramos nosso sustento da nossa família e a gente ficou prejudicado, essa é a verdade. Está com mais de 90 dias e isso aí interditado, caiu 70% do movimento aqui na rodoviária. Que eles façam o que tem que fazer e terminar de essa interdição aí parar, para poder o movimento voltar de novo. O movimento caiu 50%, digamos que é assim, por causa da interdição da metade da rodoviária. Então está bem devagar. Parte do terminal, fundado em 1988, chegou a ser interditada por conta dos problemas, o que não chegou a comprometer o embarque e desembarque de passageiros. De fato, há uma área do terminal que está interditada por questões de segurança, né, por determinação da Defesa Civil e agora da Secretaria de Infraestrutura. Segundo informações, as medidas emergenciais já foram adotadas, né, mas o restante do terminal ele está em funcionamento regular. Então, na nossa interpretação, nesse momento, não haveria um comprometimento à continuidade do serviço público. O defensor público explica ainda que uma comissão esteve no local e vai seguir acompanhando o andamento dos reparos. Vamos pedir informações sobre a forma como vai se dar como vão se dar essas obras, né? Com o objetivo de sabermos como é que vai se dar essa continuidade do serviço ao longo da obra, quando ela tiver efetivo início. Em nota, a Cinfra informou que os projetos de estabilização da cobertura estão concluídos e que está em andamento a revisão do orçamento e planejamento da logística para o início dos serviços de execução da obra. Em Imperatriz, moradores reclamam da situação do ginásio de esportes do Parque Alvorada. O local permanece a maior parte do tempo com os portões fechados. O ginásio de esportes do Parque Alvorada 1 foi inaugurado há mais de 4 anos. Hoje, os moradores vizinhos dizem que o espaço parece mais um local abandonado. Esta dona de casa afirma que o problema começou ainda na gestão passada, que não garantiu segurança. Quebraram o banheiro tudinho, quebraram os portões, quebraram as travas, aí tá tudo quebrado. O mato que cresce em volta do ginásio incomoda a dona Cleonice. Pode se esconder, né? Agora a gente passa com o celular na mão e eles vêm, toma. No início do mês de abril, o ginásio do Parque Alvorada 1 serviu de abrigo para famílias que precisaram deixar as casas por causa do alagamento, quando o riacho Cacau transbordou. A vizinhança diz que esse foi o período que mais se viu movimentação por aqui. Trancado a cadeados, o ginásio só é aberto poucas vezes durante o mês, segundo este morador. Na opinião dele, outro investimento aqui teria mais utilidade. Mas uma obra dessa aqui seria mais útil para nós se fosse uma escola, uma creche para as crianças, entendeu? Pois é, a Prefeitura de Imperatriz foi procurada para se posicionar sobre a situação do ginásio, mas até agora não se manifestou. E o Sampaio Corrêa segue em preparação para o confronto contra o Globo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O repórter Ciro Mineiro tem os detalhes. Nesta quinta-feira, os trabalhos ocorreram aqui no Centro de Treinamento José Carlos Macieira. O Sampaio vem de uma vitória contra o Botafogo da Paraíba e isso deu novo fôlego à equipe que já se prepara para encarar um novo desafio, jogar contra o Globo do Rio Grande do Norte, aqui na capital maranhense, no próximo domingo. O Sampaio ocupa a 3ª colocação na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, atrás somente do Ferroviário do Ceará, que está na 1ª posição, e também do Confiança do Sergipe, que está na 2ª colocação. Nesta sexta-feira, o Sampaio deve se reunir novamente para treinar, só que dessa vez não será aqui na sede do time, mas sim no palco dessa partida de domingo, ou seja, o Estádio Castelão. Boa sorte então à equipe. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora.
E a Quinta do Reggae está agitando a ilha todas as quintas-feiras na Praça do Reggae, aqui na capital, sempre a partir de 7 horas da noite. Você acompanha imagens ao vivo do momento no local que tem hoje como programação a Orquestra Maranhense de Reggae, a Radiola FM Night Knifeson e convidados. A Praça do Reggae fica na Praia Grande. As reportagens desta edição você pode rever no portal MA10. Interaja também com a gente nas nossas redes sociais. E só lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e às 7 da manhã o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima noite para você.